Oi, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre invertebrados. Hoje a gente vai falar sobre platelmintos. Os platelmintos é um filo de animais que não é muito conhecido, né? A gente conhece alguns representantes, mas não necessariamente a gente faz a conexão, né, com o filo. Mas aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro exemplo é a planária. Não é um animal fácil assim de ser encontrado, certo? Depois a gente tem as tênias. A tênia, acho que é um dos mais conhecidos, que a gente costuma chamar ela de solitária, e tem algumas pessoas que chamam também de verme do porco, né? Em outras aulas a gente vai entender por que ela é chamada assim. E a gente tem o esquistossomo, que eu acho que deve ser também pouquíssimo conhecido, né? No caso aqui das tênias e do esquistossomo, a gente tem dois animais que são capazes de causar doenças, né? Diferente aqui da planária, que não causa doença nenhuma. Então a gente vai analisar alguns tópicos aqui em relação aos platelmintos. Bom, os platelmintos vai ser aquele filo de animais que a gente são animais achatados, né? São vermes achatados. Realmente porque o formato corporal deles é achatado, né? Eles têm um corpo bem fininho. Em relação ao habitat, né, onde é que esses animais vivem, aí eles vão variar, né, com relação a esse habitat. No caso da planária, a gente tem um animal de vida livre, né? Ela vive solta no ambiente. Já no caso das tênias e no caso do esquistossomo, a gente tem animais que são chamados de animais endoparasitas, ou seja, eles vivem parasitando um outro organismo, né? Eles se instalam, né, geralmente dentro de outro organismo para obter algum tipo de vantagem. Então eles podem variar, né? Eles podem tanto ser animais de vida livre, como eles podem ser também animais parasitas. E aí, entre os que são de vida livre, como aqui no caso da planária, ela tanto pode viver em ambiente terrestre, como ela pode viver em ambiente aquático. Em relação ao número de folhetos, a gente viu lá nos quinidários que existem animais que só possuem 2 folhetos, que são o caso dos quinidários, são animais diblásticos, e existem animais que possuem os 3 folhetos, né? A partir das planárias, né? Das planárias agora aqui para frente, todos os animais eles vão ser triblásticos, né? Eles vão ter 3 folhetos embrionários. Quais são esses 3 folhetos? A gente tem ectoderme, mais externo, mesoderme, o do meio, e endoderme, o folheto mais interno, né? E como eu já falei na outra aula, esses folhetos embrionários são folhetos formados por células indiferenciadas que, à medida que o animal ele vai passando, né, vai avançando no desenvolvimento embrionário, esses folhetos eles vão se diferenciando em alguns grupos de órgãos. Em relação à simetria, que a gente também falou na aula passada, os animais eles podem ser assimétricos, quando eles não têm simetria. Eles podem ter simetria radial, como é o caso dos quinidários, ou eles podem ter simetria bilateral, que vai ser o caso dos platelmintos. Eles vão ter simetria bilateral. Isso significa dizer que eu só consigo traçar um plano, só consigo traçar um corte no corpo desse animal para obter lados iguais, ok? Em relação ao sistema nervoso dos platelmintos, ele vai ser um sistema nervoso já melhorado, né? Vai ser uma versão melhorada do sistema nervoso difuso lá dos quinidários. Primeiro que aqui existe uma cefalização. O que é essa cefalização? Ele tem um princípio de cérebro e um princípio de cabeça, né?
Vamos analisar aqui, ó. A gente tem um desenhozinho como se fosse uma planária, né? Se a gente observa essa parte aqui, é como se fosse a cabeça da planária, né? E como é que a gente sabe que esse sistema nervoso desse animal ele é melhor, né? Primeiro, esse animal ele consegue perceber presença ou não de luz por conta desses olhinhos aqui, que são chamados de ocelos. Então, como eles conseguem perceber presença de luz, isso facilita, por exemplo, a obtenção de alimento, né? Outra coisa que prova que o sistema nervoso desses animais é melhor do que o dos quinidários é que a forma como esses animais se locomovem, ela é mais coordenada, né? Eles têm uma coordenação melhor na sua movimentação. O corpo desses animais, ele vai ter um revestimento, né? Esse revestimento corporal, né, é uma camada chamada de cutícula. Para que serve essa cutícula? Em animais como a planária, a cutícula ela não vai ser tão vantajosa, mas em animais como as tênias, né, que vivem parasitando outros seres, a cutícula ela vai ser de suma importância. Por quê? As tênias, quando elas invadem o corpo humano, por exemplo, elas têm uma tendência a se alojarem lá no nosso trato digestório. Quando a tênia ela entra em contato com o suco gástrico, ela poderia ser digerida por ele, porque o suco gástrico lá do nosso estômago ele é extremamente ácido, né? Ele iria corroer o corpo dela todo. Só que isso não acontece por conta da presença dessa cutícula. Então, na verdade, a cutícula ela é uma forma de proteger o corpo do animal, certo? Continuando, a gente tem o processo de digestão. Em relação aos quinidários, a digestão ela não vai mudar muita coisa. O sistema digestório aqui, ele vai continuar sendo incompleto, certo? Ele tem entrada, mas ele não tem saída. Ele tem a abertura da boca, mas ele não tem a abertura anal. A gente vai parar aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Na próxima aula a gente volta com esses outros tópicos, tá? Até a próxima aula.